Mostrar para você a capa da edição de hoje do Jornal O Dia. Você que nos assiste pela O Dia TV, já conferindo aqui a capa da edição de hoje do Jornal O Dia, já em minhas mãos, da forma tradicional, no papel. O único e exclusivo jornal impresso do estado do Piauí, mantendo viva a tradição há 75 anos. E hoje aqui, ó, já na primeira chamada da capa, Dia Mundial da Pizza. Pronto. Sabores do Nordeste conquistam espaços nas pizzarias de Teresina. Eu sempre peço a nordestina, carne de sol. Eu gosto, viu, dos sabores nordestinos. Queijo coalho, muito bacana. E você que está nos acompanhando, qual o seu sabor favorito de pizza, hein? Fala pra cá, manda pra cá, 2106-9927. E a manchete, sem dúvidas, o assunto principal desta quinta-feira é a tarifa, a taxação. O presidente norte-americano Donald Trump impõe tarifa de 50% a produtos do Brasil e exportações do Piauí podem sentir impacto. Para você ter uma ideia, somente em 2024, de acordo com dados da Secretaria de Estado do Planejamento, o Piauí exportou 13,64 milhões de dólares para os Estados Unidos, o que em reais chega a pouco mais de 74 milhões, quase 75 milhões. Entre os produtos mais exportados estão a soja, bagaços e outros resíduos sólidos, como milho, minério, ceras vegetais, algodão. É algo que parece um pouco distante, viu, João Magalhães, mas tem impacto direto aqui no nosso estado, não só no Brasil, mas na economia do nosso estado. E a reportagem do Jornal O Dia nesta quinta-feira detalha isso, que o Piauí também pode sofrer impactos econômicos significativos com essa nova tarifa, taxação imposta pelo presidente americano Donald Trump. João Magalhães. Isso mesmo, Natan. Na verdade, ninguém passa ileso por uma medida como essa, né? Que é preciso ser observada, Chico Gomes, por diversas perspectivas. Primeira, claro. Primeiro lembrar que eu sabia que aqueles áudios do Caburé falando mal do Trump ia sobrar pra todo mundo, acabar dando problema, ia dar né? problema. Caburé, rapaz, pelo amor de Deus. E aí ele arrumou problema pra ele e pros outros. Ele disse, tu cai e derruba os outros. E aí, de fato, ontem, no estilo mais autêntico, né, Donald Trump surpreendeu o mercado e as relações com o Brasil ao anunciar essa taxação de 50%. Eu falo surpreendeu porque, é claro, o presidente americano vem se utilizando de uma guerra comercial com outros países, mas estava assim praticamente definido uma taxação de 10%. Era o que a diplomacia brasileira já, né? Vinha negociando com a diplomacia americana e tanto que o ministro, né, da Indústria e do Comércio Exterior, o vice-presidente Geraldo Alckmin, de fato disse que a taxação de 10% era aguardada. Com essa notícia de 50%, de fato, pegou todo mundo de surpresa. Agora a gente precisa lembrar, Natan, a forma como isso ocorreu não é usual da diplomacia você enviar uma carta, como a que foi enviada. O presidente americano encaminhou uma carta ao governo brasileiro, onde colocou a conta dessa taxação, né, em questões relacionadas a uma suposta perseguição política ao presidente Jair Bolsonaro. Essa é o início da carta. Na carta, ele também cita que os Estados Unidos vêm sendo prejudicados na relação comercial com o Brasil. Então, a decisão do presidente americano, né, a narrativa que ele tenta construir é exatamente essas duas questões. Uma forma de pressionar o Brasil a, segundo ele, não perseguir o seu... a gente pode chamar de aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como também uma relação de prejuízos que, segundo ele, os Estados Unidos têm com o Brasil. Só que quando a gente vai para a prática, né, para a vida real, a gente conhece bem a forma de atuar do presidente Donald Trump, e os próprios especialistas observam uma questão que não é citada por ele. Primeiro, que essa mudança de comportamento dele vem num momento em que o BRICS se reuniu aqui no Brasil, e aí a gente está falando dos países emergentes, né, Brasil, a Rússia, Índia, né, a Indonésia também participa, mas a Índia, a China, enfim, outros países aí que, reunidos nesse bloco econômico, tentam, de certa forma, ganhar uma espécie de independência ou um afastamento da economia americana. E essa medida do presidente Donald Trump é vista, como especialistas, exatamente como uma forma de atingir esses países, e o Brasil seria, nesse primeiro momento, o alvo mais fácil, né? Até porque o presidente americano, obviamente, já negociou, já
já tentou aplicar esse tipo de medida contra a China, viu que não era muito interessante para ele. Claro que do ponto de vista da questão econômica, o Brasil se torna, vamos dizer assim, um alvo mais fácil para essa política americana. Tem retorno, tem muitas consequências. Uma delas, política. O presidente Lula respondeu ontem no mesmo tom. Primeiro que a carta, Nathan, que o presidente Donald Trump encaminhou ao Brasil, ela foi rejeitada, né? A diplomacia brasileira disse, não, essa carta é ofensiva, a gente não aceita. Pode enviar novamente, né? A gente não recebe, pode enviar novamente e mandar de volta para os Estados Unidos. Isso na diplomacia é um sinal muito claro de insatisfação. Aí a gente tem a questão da soberania nacional, porque obviamente não cabe a um presidente americano dizer como é que a justiça brasileira deve atuar. E essa questão da liberdade de expressão, todo mundo sabe que é um álibi, na verdade, porque lá mesmo nos Estados Unidos hoje as questões sobre liberdade de expressão estão envoltas de muitas polêmicas, e essa medida, né, do presidente americano, se a gente pode enquadrar como uma medida econômica, mas para retaliar essa questão que envolve o Brasil, a China, enfim, o BRICS, e claro, ele utiliza apenas o argumento de Jair Bolsonaro, né, para tentar ali justificar e aí, essa medida. É uma medida que mais uma vez demonstra a política norte-americana independente de governo protecionista, viu? Sim. A economia americana é extremamente protecionista, e essa taxação aos produtos brasileiros, que é de 50%, fora as outras taxas, já é uma taxa adicional, né? Fora as taxas já existentes. O que já existe é uma taxa adicional de 50%. Então, mais uma vez, demonstra o protecionismo da economia norte-americana. O Chico Gomes vai já comentar, mas é só para, já que você falou dessa política dos americanos, independentemente de quem seja o presidente, acho que é aí um ponto que o Brasil precisa aprender muito, porque lá tanto faz ser o Partido Democrata ou o Republicano que está na presidência dos Estados Unidos, eles sempre vão pensar em primeiro lugar na economia americana. Hoje no Brasil a gente vê exatamente o contrário, né? A gente tem a Lula hoje na presidência da República, e na oposição, aí a gente lembra Jair Bolsonaro e todo o seu grupo político, hoje, infelizmente, fazendo uma defesa, né, das medidas de Donald Trump que prejudicam a economia brasileira. Então eu acredito que é a história do patriota que defende outro país, né? É realmente uma contradição, é algo que a gente não consegue nem classificar muito bem, mas que esse modelo americano sirva de exemplo para os políticos brasileiros, porque independentemente de quem está no exercício da presidência, é bom lembrar que o objetivo número 1 seria, pelo menos, proteger a economia, os empregos no nosso país, o que a gente não observa, porque a gente observa que políticos brasileiros preferem, né, lamber as botas, né, como a gente chama, puxar o saco, como a gente também utiliza no popular, de políticos americanos, em detrimento de benefícios aos brasileiros. É exatamente isso que eu ia comentar, João Magalhães. Impressionante como essa divisão, essa polarização política no nosso país prejudica a nação como um todo. Porque o que ocorre? O que tem de brasileiro comemorando essa possível medida, não está escrito tudo isso sobre o álibi de que é porque o nosso grupo político está sendo perseguido, é uma medida de proteção do nosso... Gente, pelo amor de Deus. E aí eu não consigo compreender como é que tem brasileiro comemorando, como é que tem brasileiro licenciado de mandato para estar lá nos Estados Unidos fazendo esses conchavos, fazendo esse trabalho ali de bastidores. Então, assim, só quem perde com isso é você, meu caro brasileiro, sobretudo brasileiro assalariado, brasileiro que vive de auxílio, brasileiro que vive em situação crítica, porque os grandes empresários, os políticos tradicionais, tanto eles de esquerda ou de direita, eles não têm nenhum prejuízo com isso, eles não vão sofrer tanto. Quem vai sofrer é a grande massa, o povo brasileiro, que é quem realmente depende de políticas públicas, quem realmente depende de toda essa situação. Rapidamente, Nathan, imagina se você consegue pensar a cena. Um deputado americano, né, de oposição, vai lá na China
e começa a defender medidas para prejudicar os Estados Unidos, o que aconteceria com ele? Com certeza seria banido, seria caçado, prisão. No mínimo uma prisão, né? Exatamente porque por estar cometendo aí um crime contra o seu país. Aqui no Brasil a gente tem, na verdade, um deputado brasileiro que vai aos Estados Unidos, começa a defender medidas que prejudicam o Brasil e aparecem milhões de pessoas para defendê-lo. Então é exatamente pegando o gancho da questão como, né, lá nos Estados Unidos eles priorizam primeiro os interesses americanos e aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda fica se perdendo tempo com as picuinhas, com as questões locais, enquanto isso os interesses nacionais ficam em segundo plano. E em uma possível disputa eleitoral no ano que vem, desse dito deputado, ele vai estourar de voto, porque aqui no nosso país é assim, o brasileiro ele não consegue fazer uma análise, uma leitura de quem realmente prejudica a sociedade, quem realmente faz algo, quem realmente propõe algo útil para o país. Quanto mais você vê um aloprado falando e dizendo asneira, mais a população se apaixona e mais dá a votação estrondosa. É um tema importante, Nathan. Aí deixa... Vamos colocar aqui, daqui a pouco a gente volta com esse assunto, porque tem um ouvinte aqui aguardando já, vamos colocar. Inclusive você pode participar no 2106-9927, a sua avaliação também sobre essas medidas anunciadas pelo governo americano. Participação no telefone, bom dia, quem fala? Muito bom dia, Natanael, ouvinte, você vai escrever no estúdio, muito prazer, Carlos Amorim. Essa questão é grave, seríssima. E nós não fomos ainda para a questão do poderio bélico americano e o poderio bélico brasileiro, no caso de descambar para a violência, entendeu? E eu vi até na televisão comentadinhos bobos que tem aqui meio-dia, uma televisão aqui, onde o âncora perguntou o que os Estados Unidos podem fazer contra o Brasil. Aí presenciamos o tipo de ignorante que nós temos na comunicação do Piauí. Meu Deus, que é que ele sabe? Não é palhaçada que quer fazer com a nossa miséria, entendeu? Agora, em relação que foi dito aí, do prejuízo que o empresariado sofre, o prejuízo que o Bolsa não sei o que sofre, oh meu Deus do céu, o empresário, o Bolsa Família não importa, nem exporta absolutamente nada, a não ser se foi aquilo lá dos anos 50, o leite pau de índio, que livrou muita gente, muito brasileiro da inanição. Então é muito sério a questão da passargada, que só vai para lá, amigo do rei, chegou. Não pode sim chegar tão rápido mais vezes. Vamos aguardar os próximos capítulos, que eu tenho certeza absoluta que o resultado não serão os melhores. Um abraço, até breve, sou Carlos Amorim. Valeu, Carlos Amorim, obrigado pela tua participação. Rapidamente, só para Carlos Amorim, o que eu digo aqui é o seguinte, que quem sofre, quem é mais prejudicado é a classe menos favorecida, até mesmo porque o empresário não tem prejuízo. O empresário, quando ele tem um aumento de imposto, ele não fica com essa conta para ele, ele repassa para o seu cliente. Então é o seguinte, quem sofre mesmo é a grande massa da população. 7h19, tem participação aqui conosco, tem um Murilo, tá aqui conosco. Bom dia, Murilo. Bom dia, Chico, bom dia, Natan, bom dia, João, bom dia, Gustavo, bom dia, ouvintes do dia, bom dia para todos, bom dia, Morros. Ei, só lembrando vocês aí, uma pizza gelada com Coca-Cola de manhã cedo, é muito bom, viu? Bom dia para todos e uma ótima quinta-feira. Bom dia. Rapaz, uma pizza de manhã, a pizza até vai, mas Coca-Cola de manhã... de manhã, refrigerante de manhã não é muito recomendável não, viu? No áudio do Murilo chama atenção o galo cantando lá ao fundo. E por falar em pizza, aqui a Regiane Montoril, o sabor de pizza preferido é a mista, carne de sol e frango, rapaz, coisa boa também. É bom. Tem uma participação aqui também, eu gosto da de camarão é maravilhoso. É porque você é elitizado, né, Chico? É isso. Rapaz, eu prefiro a tradicional, calabresa. Eu gosto muito da de camarão é muito bom. Bom dia, Chico, João e Natan. Estamos com um problema há tempos aqui. Nós temos um campo há 40 anos na rua Sergipe, no bairro Pirajá. Há pouco tempo apareceu um suposto dono do terreno, onde o mesmo reivindica a posse.
Queremos o posicionamento por parte da prefeitura, o que será feito. Não queremos perder nossa praça de esporte. Bom dia, aqui quem fala é o Renieri Luiz, Rua Sergipe, bairro Pirajá, né? É um campo que é utilizado há 40 anos, segundo ele, pela comunidade. Agora apareceu uma pessoa se intitulando proprietário, reivindicando a posse do terreno. Né? E aí os desportistas, a moçada já pode utilizar do uso campeão, porque o meu amigo é o seguinte, 40 anos, demorou para ele reivindicar. 40 anos ele não surgiu, aí é brincadeira. Vou pedir aqui para ele mandar mais informações, até para a gente verificar realmente a localização e entrar em contato com a prefeitura para saber se de fato é um terreno privado. O centro, né? O norte. Deve ser norte, né? Qual é o centro? É centro. Pirajá aqui. Então é centro. Pertinho, né? É centro. E aí, meu amigo velho, eu dizer a ele aí que a moçada, a criançada, vocês já têm direito adquirido sobre esse câmbio. 40 anos é 40 anos, meu amigo. A pessoa, Nathaniel, você passar 40 anos utilizando uma praça esportiva e do nada o João Magalhães, opa, rapaz, vamos desocupando agora, que aí é meu. Agora, obviamente, tem que comprovar também que são 40 anos, né? Claro, é muito tempo, tem que verificar todas essas questões. A prefeitura, sem dúvida nenhuma, tem todas as condições de decidir sobre isso do ponto de vista administrativo. Se realmente pertencer a um proprietário e ele tiver interesse, né, em negociar, a prefeitura pode muito bem decretar a desapropriação e indenizar, enfim, ou de repente buscar uma outra área ali nas proximidades, mas construir é certo que espaços de lazer na nossa cidade precisam ser ampliados, e se já tem um que é utilizado pela população, é claro que não pode se acabar assim de uma hora para outra. 7h22, participação conosco pelo WhatsApp. Bom dia, Natan. Bom dia, Chico. Chico Gomes e João Magalhães. Rapaz, o deputado, o filho do Bolsonaro está lá defendendo o pai, rapaz. Que está sendo perseguido, cara. O Bolsonaro está sendo perseguido, cara. Vocês não vê não, cara? Vocês pais que vivem no Brasil é cego de consciência, por quê? O filho do Bolsonaro foi atrás de socorro, cara. A direita está sendo perseguida. Rapaz, se o Bolsonaro falar quem vai ser candidato a deputado federal, a senador no próximo ano, daí eles começam. Deixa as pessoas elegerem sem poder ser candidato, cara. Então eles estão pedindo socorro, porque a esquerda e o Xandão estão perseguindo demais, viu? Eu quero que vocês tenham consciência, pá. Vocês não assistem não as notícias no Brasil, como é que tá? Meu amigo, ali nada contra o filho defender o pai, mas também pode, em nome dessa defesa, prejudicar toda a economia do país. Já imaginou? Também. Aqui tem uma confusão aqui, nós somos 4. Aí o seguinte, eu para defender o Dió, eu vou sacrificar, eu vou maltratar, aqui é figurado, sentido figurado. Eu vou matar o João Magalhães e o Natan para defender o Dió. Eu não vou poder dialogar, eu não vou discutir outras séries, eu vou ter que sacrificar os colegas para poder proteger um outro. Então, assim, é basicamente isso. Então, ele é legítimo defender o pai, agora não sacrificando os brasileiros. E o modelo de defesa, sem dúvida nenhuma, pode ser outro, né? Primeiro, eu acredito de fato que a decisão do presidente Donald Trump aumentar essas taxas, ela tem referência direta à questão econômica, principalmente a atuação do Brasil no BRICS. Eu acho que ele apenas utiliza essa narrativa de perseguição a Jair Bolsonaro para justificar a sua medida, né? No meu entendimento, na verdade, Donald Trump, entre aspas, não está nem aí para Bolsonaro ou para quem quer que seja. Como eu disse, quem é americano coloca em primeiro lugar os interesses dos americanos. Então, obviamente que há perseguições e injustiças em todos os países, e ele não vai sair tomando decisão contra todos os países. Ele toma essa decisão contra o Brasil nesse momento, porque é de interesse dos Estados Unidos, obviamente, marcar território, principalmente nessa discussão econômica, né? Quanto o fato do deputado Eduardo Bolsonaro estar, né, em viagens defendendo o pai, é claro que é o direito dele. Agora, é bom lembrar que, primeiro, essa defesa do presidente Jair Bolsonaro deve ser feita aqui no Brasil perante a Justiça, né? O Supremo Tribunal Federal. Segundo, há fóruns internacionais, né, tribunais internacionais, onde isso pode ser levado, né? Quando Lula enfrentou processos, também levaram lá os argumentos dele
tribunais internacionais, enfim, questões relacionadas aos direitos humanos, que é o foro adequado. Agora, você pedir sanções econômicas contra o seu país como forma de penalizar por questões do judiciário brasileiro, isso é sem dúvida nenhuma desproporcional. E a atuação de Eduardo Bolsonaro, da forma como ele vem fazendo, de fato prejudica o país. É só a gente comparar. Se fosse um deputado americano que se mudasse lá para a China e começasse a defender medidas que prejudicassem os Estados Unidos, pode ter certeza que ele seria preso, mas isso era de forma instantânea, né? Eu volto ao argumento principal. Os americanos priorizam, em primeiro lugar, a economia americana, o desenvolvimento americano. Aqui no Brasil, a gente fica com essa picuinha interna, né? Eu citei aqui ainda agora nos bastidores, Natan, a questão do Ceará, que houve um avanço econômico muito grande nas últimas décadas no Estado, e uma narrativa política sempre era a de que no Ceará todo mundo lá é adversário, mas na hora de defender os interesses do Estado, todo mundo se une, né? Quem é aliado, quem é adversário, se une em torno dos interesses do Estado. O que o Brasil está faltando é exatamente isso, essa questão, todo mundo colocar os interesses nacionais em primeiro lugar, o que não tem ocorrido. 7h26, participação conosco no telefone, bom dia. Bom dia. Bom dia, quem fala? Pai, é João aqui do Mackenzie. Fala, João. Vocês lembram do slogan da campanha do Lula? Você sabe dizer? Não, me lembra aí que eu esqueci. Ah, Maria, faz comunicação, Brasil, União e Reconstrução. É verdade, é isso aí. Até hoje. Cadê essa União e Reconstrução que é para fazer? Rapaz, ele tem que ficar calado, fazer as coisas do país crescer, não tá brigando com o país mais poderoso do mundo, rapaz. É inadmissível uma coisa dessa, rapaz. Aí não tem Bolsonaro é culpado, não tem o filho de Bolsonaro que é ocupado coisa nenhuma, não. Ele só fala besteira, rapaz. Desde que o Trump assumiu que ele fala atingindo o presidente, rapaz. Aí você já fica defendendo ele, esse cara. Bom dia. Valeu, João. Participa mais com a gente. Tem participação conosco pelo telefone. Participação pelo telefone conosco. Bom dia, quem fala, por favor. Bom dia, Natanael. Bom dia, Fábio. Eu tô observando que o Chico Gomes não tá por aí não hoje, parece. Tá aqui, rapaz. Tô aqui. Chico Gomes. Chico Gomes, você tem muita educação. Com todo respeito a vocês dois, pedir uma paciência de vocês, rapidamente mandar alô para os nossos amigos, igual da gente, professora Cássio João Gomes e Jesus Mendonça, ali no Monte Castelo, perto do Prêmio Sul, seu Francisco Faris, perto do 6 Distrito, Yasmin e a Luiz no São Joaquim, o Gustavo, defende visual ali no Esplanada, que disse que gostou de me conhecer, e vários taxistas, que são vários taxistas. Natanael, mas eu vou citar sem querer ofender ninguém, a situação econômica da cidade não está boa não é só no centro tá fechando loja não, viu? Aqui no bairro fechou um frigorífico também aqui, na Pissarra. Várias lojas fechando na cidade, viu? A gente tem que falar a verdade, tomara que ninguém se zangue comigo, que aqui em Terezinha ninguém pode falar a verdade não, porque tem gente aqui que se zangue com a gente se você falar a verdade, viu? Um abraço a Fabrício da Pissarra. Eu vou por centro, mas estou indo levar o rádio para ouvir vocês, viu? Valeu, Fábio. Obrigado pela tua participação. Bom dia, quem fala? Bom dia, equipe do Comando Geral. Meu nome é Cláudio. Fala, Cláudio. Primeira coisa, eu quero pedir desculpa para vocês, que esses dias eu ofendi vocês aí na rádio, e a gente não pode ofender ninguém, que vocês estão aí trabalhando, né? Mas o meu questionamento vocês podem ver, em todo evento que o Lula vai, ele se apresenta, com a esquerda vai, né? Ele só se reúne com ditadores, cara, e daí a mídia não fala nada, fala que são bonzinhos, isso e aquilo, entendeu? É isso aí que eu acho errado, cara. E cadê o roubo dos aposentados? Cadê os ministros que é o soberano, não vai prender ninguém? Roubaram e não vai prender ninguém, vai ficar impune, vai ficar de boa, a mídia não fala nada. Se fosse o antigo mandatário, ia ser todo dia, 24 horas falando nisso aí. Mas como é o atual governo do amor, ninguém fala nada. E como a direita vem crescendo, no mundo inteiro está crescendo, o negócio é atacar a direita. Todo mundo vê que isso aí é uma perseguição política. A perseguição política é uma perseguição à direita.
Valeu, Cláudio, pela tua participação. Deixa eu mandar um abraço aqui a Maria do Socorro. Bom dia, parabéns pelo tema desenvolvido pela Sara e por vocês. Mas o que se tem de novo para fazermos como o Ceará já faz há tanto tempo em termos de equipes técnicas, né? A pergunta aqui que era direcionada à nossa entrevistada, acho que ela respondeu bem, né? Já contemplou durante a entrevista. Um abraço ao Moreirão. O Júnior Gavião está conosco aqui também. Fala, Júnior. Bom dia a todos, do comando. Está aí a professora. Professora, o Piauí tem condições de acabar definitivamente com a seca através de ações públicas, como a construção de poços tubulares nas mais diversas regiões do estado. Haja visto que nós temos um lençol freático cheio de água, né? No Piauí, onde se cava, tem água. Na sua opinião, isso é possível? Bom dia, Júnior Gavião. Valeu, Júnior. A professora respondeu aqui também, né? A Sara Cardoso, coordenadora da Secretaria de Meio Ambiente. Tem participação no telefone. A última participação antes do final do programa. Bom dia, quem fala? Bom dia. Bom dia. Fala Raimundo Nato Menezes aqui do bairro Anitta Ferrari. Mandar um abraço aí para meu grande amigadão do Quina 1, Quina 2, Quina 3, Quina 4. Olha, rapaz, nós temos que ir lá, rapaz. Tô esperando o convite, meu irmão. Pois é, porque eu estou me recuperando aqui da pequena cirurgia que eu fiz, mas nós temos a nossa professora, como eu disse, é Santa Luzia. Hoje eu estou com 8 dias que fez a cirurgia de catarata, viu? Estou com 8 dias, mas vai dar tudo certo. Mais rapidamente, o tempo é outro, está terminando o programa. Mandar um abraço aí para a Francisca Costa no bairro Alto Alegre, a Maria Lopes da Silva no bairro Anitta Ferrari, na Zona Leste, a professora Conceição no bairro Renascença também, Carlinho do Lanche também. Nós vamos lá no Carlinho do Lanche também, ali na Praça Rio Branco também, a Dona Gorete aí no Liga, e a Miriam, seu esposo, a professora Miriam, lá do Fute Velho, é muito ouvido do programa. Eu queria que antes de vocês encerrar, parabenizar pelo seu aniversário que está sendo transcorrido hoje. Parabéns, professora. O Jé Fernando Baixo está aqui, desejo uma boa quinta-feira, que Deus abençoe. E sábado nós vamos dar sabe quem é? Sim. O São Paulo. Tchau, tchau. Valeu, inclusive, um abraço à professora Miriam, né? Professora do Ponte Velho, né? Um abraço.